Olá, bom dia, café da manhã chegando e o vídeo gravado na quarta-feira, ele infelizmente aconteceu um acidente, ele foi excluído, enfim, excluiu o vídeo de ontem, de café da manhã. Ontem eu estava em São Paulo, então não tive como eu gravar, mas graças a Deus estamos de volta hoje. Então vamos dar continuidade, ou seja, como o vídeo de quarta não foi, eu vou voltar na continuidade que a gente está lendo, que no caso aqui a gente está lendo o livro de João, estamos no capítulo 8 e do versículo 45 em diante. Lembrando que a continuação desses estudos e os vídeos feitos desses estudos da Palavra de Deus estão lá no canal. Quem não está acompanhando, ou enfim, você pode entrar no canal que você tem acesso a todos os vídeos, ok? Então vamos lá, dando início ao café da manhã. Lembrando que esse café da manhã é para o seu espírito, ou seja, a palavra de Deus é para o espírito, que está escrito: bem-aventurado, não, nem só do homem, nem só do pão vive o homem, mas sim, olha aí, uma afirmação, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, vamos lá. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convences de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Quer dizer, Jesus está dizendo: quem é nascido do Espírito, quem é nascido da água, quem é filho de Deus, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Se as pessoas não escutam, porque não são filhos de Deus, são filhos da carne, são filhos do sangue, são filhos do homem, mas não filho de Deus. A gente já explicou que nasce filho da carne, né? Nasce filho do sangue, que é a união de um casal, né, matrimonial. Nasce filho do sangue, nasce filho da carne, pessoas que dão rolê por aí e nas suas aventuras, né, nascem filhos. Outros com as suas capacidades, né, que conseguem ter filhos por inseminação, nasce filho do homem. Mas para nascer filho de Deus, você tem que nascer da água, tem que ser batizado e nascer do Espírito, que é o seu comportamento que muda. Porque como nós somos nascidos da carne, então nosso corpo, as nossas inclinações são para o pecado. Mas quando nascemos do Espírito, entendemos, porque que a gente vai entender que Jesus vai dizer: uma vez limpo pela minha palavra, verdadeiramente vós estáis limpo. Por quê? Os que é nascido de Deus, então Deus o limpa dos seus pecados, dos seus mal, enfim, da sujeira desse mundo. Porque qual é o pai e a mãe que tem o seu filho e vê o seu filho lameado, sujo, né? E não vai lá até ele limpar. Assim também é o Senhor Deus com os seus filhos. Lembrando mais uma vez, não fui eu que disse, foi Jesus Cristo, que importa que o homem e a mulher nascem de novo. E para nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo, nascer do Espírito é o seu comportamento todos os dias que você vai ter, ou seja, você vai praticar o bem, se esforçar para praticar o bem, se é que você nasceu de Deus, porque Deus é o bem. Então, se você é nascido de Deus, você tem que ter as atitudes de Deus, o DNA de Deus. Então, continuando aqui, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônios? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que,
se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Mais uma afirmação. Jesus está dizendo, quem guardar a sua palavra, porque nós vamos escutar, certo? Estamos escutando. E aí, agora, se eu escutar e guardar a palavra de Deus, eu não vou ver a morte. Mas que morte? A morte desse corpo? Não. A morte desse aqui, ó. A morte do fôlego da vida, que é o meu espírito. Na verdade, o que mantém tudo isso aqui, ó, sustentado, vivo, de pé, é o meu fôlego de vida, ó. Então, o que Jesus veio trazer, o que ele veio fazer no mundo, foi salvar o nosso espírito, salvar o nosso fôlego de vida, entende? E aí nós temos que ter medo dessa morte. Se você guardar a palavra de Deus, você não vai provar da segunda morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a tua palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Que te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Só Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens nem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Bom, então aqui encerra-se o capítulo 8, e aqui nós vemos, e foi bem claro a explicação do Senhor Jesus, porque diz, se eu guardar a palavra de Deus, eu não verei a morte. E se eu sou filho de Deus, então eu me alegro quando eu ouço a palavra de Deus, eu escuto. Então, quem não é de Deus, não escuta a palavra de Deus, não tem tempo, não tem ouvido, estão ocupadas com as coisas da terra, com as coisas desse mundo, com as coisas passageiras que se vão. E também nós se vão, como a sombra que passa, como a nuvem que passa sobre nossa cabeça, que você vai lá fora, olha para cima e vê uma nuvem, depois você entra para dentro, olha de novo e já não está lá mais aquela nuvem, já é outra. Assim também é a nossa vida, assim também são todas as coisas aqui nesta dimensão. Se você não escutar a palavra de Deus e não guardar ela em seu coração, você vai provar a morte. Que morte? A morte do corpo, que na realidade traduz-se no inferno, que é o fim de todas as coisas. Agora, se você crê em Jesus Cristo, crê na sua palavra, crê nessa palavra que está sendo ministrada, que é a palavra de Deus, então ele te salvará. Ele não deixará você lá no seu inferno, que é a morte. Não ficará no sepulcro, será ressuscitado. Assim como Jesus diz aqui, ele guardou a palavra do seu Pai, que o enviou, e quando ele morreu, o que o seu Pai fez? Tirou ele da morte, ressuscitou no terceiro dia. E para isso Jesus se manifestou no nosso meio, para revelar aos seus a salvação, ou seja, nascer de Deus, nascer da água, nascer do Espírito, ou seja, um comportamento diferente. Vou praticar o bem, vou fazer o bem, vou seguir Jesus, vou seguir os seus caminhos, as suas pisadas, vou me esforçar, vou lutar dia após dia, porque ao que vencer
este se assentará comigo nas boldas e ceará então a festa, cantará o hino que nunca foi cantado e entrará na terra, na Nova Jerusalém. Essa é a promessa para quem guardar a palavra de Deus. E quem que não sabe que isso é verdade? Até porque até o ouvir, até o sentir esta palavra nos faz bem, porque ela é a palavra de Deus. Então, bem-aventurado é você que escuta e guarda a palavra de Deus. Você não verá a morte. Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui para não ficar muito extenso e sabemos que os demais vídeos estão lá no canal, podem assistirem e também compartilhar com as pessoas para que o Espírito Santo converta-os dos seus pecados, façam entender que estamos aqui de passagem e temos que escolher entre o bem e o mal, entre Deus, Jesus Cristo ou o mal, que é o que o mundo oferece, o mal, tudo que não presta. Tudo que está no mundo que é negativo não tem parte com Deus. E você, se escolhe nascer de Deus, nascer da água, nascer do Espírito, você precisa praticar o bem, amar o próximo como a você mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o caminho de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe e que esse dia seja um dia de paz, de vitória, de alegria. Até porque é um fim de semana. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Amém.